Fala galera, tudo bem com vocês? Bacelar aqui na área. Muito prazer estar falando com vocês aqui hoje. Nós estamos aqui no nosso episódio especial do Vision Cast, tá? Eu vou ser o seu host hoje, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui hoje com a presença ilustre do Dr. Rogério Moldin, especialista em direito condominial. Em direito condominial, meu amigo. E ele tem esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é o Transparência em Condomínios Edilícios. Que trem é esse de edilícios? Vamos começar por aí. Vamos começar. O que é. Já vamos pegar o gancho para a gente conversar. O edifício, quando a gente olha para ele é o prédio. É a parte física que a gente consegue tocar. Então, edifício é a parte visível. Edilício é a forma como ele é juridicamente organizado. Uhum. As áreas comuns, a gente tem direito a uma fração dela, mas a gente não tem possibilidade de colocar a mão diretamente sobre ela. A gente, por exemplo, usa o corredor, usa o caminho da garagem, usa a piscina, usa salão de festas. Essas áreas comuns pertencem a todos e pertencem a nós também. Então, nós somos donos da unidade autônoma da porta para dentro e nós somos condôminos em relação a todas as áreas que todo mundo tem acesso. Isso é o condomínio edilício, é a forma que eu sou dono de uma parte e eu divido o restante com todo mundo. Entendi. A gente estava até batendo um papo aqui antes, né? Nos bastidores, você estava explicando a questão do domínio e do condomínio. Eu achei muito interessante isso, que faz sentido, só que no dia a dia a gente não percebe, né? A origem da palavra, que o pessoal chama etimologia, ele é formado assim, domínio é você ter a posse da coisa, é domínio. Uhum. E condomínio é que você tem a posse conjunta com outras pessoas. Então, é um direito que você não consegue dissociar uma coisa da outra. Você, para chegar no seu apartamento, necessariamente você tem que passar por uma fração do corredor, por exemplo, que pertence a outra pessoa. Você é dono de uma parte do elevador e todo mundo usa a sua parte quando você não está. É o viver em conjunto, viver em condomínio. É o com, né? O com. E você não quer saber do com, vai para uma casa. Exatamente. Vai para uma casa. Meu amigo, uma importante mudança aí que a gente está vendo, né? Tem uma importante novidade no direito avançado e garantido no seu espaço e valorizado a profissão do advogado. Eu gostaria que você entrasse ali na parte de lançamento da cartilha de atividades legais, ilegais, na verdade, né? Da advocacia no ambiente do direito condominial. Acho que é uma pauta importante a gente cair para dentro disso. Sim. O direito, como todas as profissões, ele é gregário. Então, todas as pessoas de determinadas áreas se juntam. Os advogados especialistas em direito condominial têm uma associação nacional de advocacia condominial. Essas pessoas se dedicam ao estudo e criação de novas legislações. Eles sugerem que determinadas coisas sejam feitas para poder facilitar e regular a vida das pessoas. Então, a associação ela tem uma atividade muito importante na criação de novas regras. Essa cartilha que foi lançada nessa semana, na terça-feira... Terça-feira agora? Dia 11 de agosto, que foi dia do advogado. Uhum. Então, foi uma data... Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Prezo muito pela sua profissão. Já me livrou de algumas coisas. De coisas boas, E assim, o pessoal usou essa data que é bastante significativa. A gente está com 199 anos de direito no Brasil. A Universidade de São Francisco vai completar 200 anos no ano que vem. Que legal. É muito legal, né? Nossa. E assim, voltando para a questão da ANACOM, que é a Associação Nacional dos Direitos Condominial, o pessoal estuda a matéria e traz sempre temas modernos. E uma questão que a gente está esbarrando agora, e é justamente pauta da cartilha, são as atividades ilegais. Então, a pessoa vive normalmente numa administradora de condomínio e ele tem muita facilidade em fazer uma convenção. Então, ele senta lá e faz uma convenção e entrega essa convenção para o condomínio. Uhum. Ações judiciais, elas são privativas de advogados. E muitas outras coisas também são privativas de advogado. Conduzir negociações são situações de advogado. Interpretações de leis para aplicação em condomínio e para todas as outras são exclusivas de advogados. Então, essas pessoas que não são advogados e usam o direito para ganhar dinheiro, agora estão cometendo atos ilegais regulamentados por essa cartilha. Se a gente voltar um pouco, existe o Código de Contravenções Penais. As contravenções penais, a gente acaba esquecendo que elas existem, a gente se preocupa bastante com o Código Penal, porque é crime fazer isso, é crime fazer aquilo e tal, mas existem também as contravenções penais. Exercício ilegal de profissão é uma delas.
Então, através dessa cartilha que pautou quais são as atividades irregulares, ilegais, em relação ao exercício da profissão, estão previstas nessa cartilha e é um grande passo para defender os interesses dos advogados. É isso Cara, excelente. que é o tema. É uma cartilha interna, mas ele vai regulamentar o que um corretor de imóveis não pode fazer, o que uma pessoa que é vivida a vida toda em uma administradora não pode fazer. Então, muitas coisas que a pessoa acha que por experiência pode fazer, mas na verdade não pode, porque a gente está num país que tem regras e as coisas têm que ser feitas de acordo com as regras. Então, o exercício da profissão depende de carteira da OAB. É isso que é muito importante. E é isso que a Anacom fez. Eu gostaria de aproveitar esse momento para mostrar 2 trabalhos que a associação fez. Eu trouxe aqui materiais de trabalho. O homem está trabalhando, hein, gente? Esse aqui é o livro que foi lançado no ano passado sobre direito condominiais. Legal. Sobre questões envolvendo direito condominial, né? E esse aqui, recentemente lançado, é o volume 2. Ele já está um pouquinho mais gordinho do que o ano passado. O pessoal está achando que tem bastante relevância tratar sobre os assuntos. Pera, esse é o volume 1? Esse é o volume 1. Olha isso aqui, rapaziada. Esse é o 1. E esse é o 2. E olha o tamanho da criança. Rapaz. Esse tá gordinho tanto quanto eu. Você sabe? Gordinho não, conteúdo. Cheio de conteúdo. Eu vou usar isso pra mim, viu? Eu vou falar que eu não sou gordinho. Eu não sou gordo, eu tô cheio de conteúdo. Olha só, quanto mais a gente se aprofunda nos assuntos, quanto mais a gente se dedica a entender e a interpretar, a gente acaba descobrindo vieses da vida. Esse livro tem 44 assuntos. São tratados em capítulos, cada autor escreveu um capítulo, são 44 temas ligados a direito condominial. Uau, cara, é algo muito amplo, né? Muito amplo. Muito amplo, porque particularmente eu moro em condomínio, e eu adoro morar em condomínio. E a gente vê que tem muita coisa que nós temos direito e que nós não sabemos. Não exerce o direito. Por exemplo, né? Eu nem te contei isso antes para contar agora para surpresa. Vamos lá. Eu não sei se foi contratada uma empresa para pintar o condomínio lá em casa, né? E eu não sei se eles não gostaram da cor do meu carro, mas eles respingaram o meu carro inteiro de tinta. Inteiro. Parece que pegaram assim a bucha e ficaram benzendo o carro com tinta. Ao invés de água, usaram tinta. Cara, eu olhei aquilo e eu fui conversar com a pessoa responsável do condomínio lá, né? Que é uma pessoa representante do responsável. Sim. Porque antes tinha o responsável lá, que a gente batia lá na porta, falava com ele, né? Tinha um escritório. Agora é uma empresa que toma conta do condomínio. Não é mais a pessoa que fica lá exclusivamente. Enfim, conversei com ela, ela falou, não podemos fazer nada. Falei, oi? Como é que é? Ela isso daí é problema da empresa que veio pintar. Sim. Aí eu falei, tá, beleza. Aí eu fui lá e conversei com o encarregado. Falei pra ele, né? Eu cheguei de uma forma tranquila. Eu falei, cara, não sei se vocês não gostaram do meu carro, mas vocês estão tentando pintar ele de branco. Ele é prata. Não precisa disso. Enfim, resumo da ópera. Eu mandei pra uma estética automotiva. A estética automotiva me gerou a nota. Eu mandei a nota imediatamente para o encarregado e o encarregado me pagou de imediato. Só que até esse trâmite acontecer, que levou coisa de um dia, o cara falou que não ia pagar. Aí eu falei, como que você não vai pagar? Você vai pagar. Aí eu não sabia. Gente, única e exclusivamente eu tirei isso da minha testa. Porque nem de dentro da cabeça foi. Foi do nada. Eu comecei a ficar nervoso porque o cara olhou pra minha cara e falou que não ia resolver meu carro. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, eu vou lá, vou levar na estética, vou pegar a nota, vou te enviar e você vai fazer o Pix na hora. Senão a gente já vai ver aí de outras formas pra resolver isso. Formas legais, tá? Tô com advogado aqui. Advogado defende outras coisas também, viu? Tô com advogado Se precisar pra outras coisas também. A gente tá junto, então. Cara, na hora, gerei a nota, mandei, ele pagou. Sim. De imediato. Só que tem muitas pessoas que eu mesmo não sabia que eu tinha esse direito de ir lá, gerar a nota, mandar e ele pagar na hora. Entendeu? Se a pessoa tiver com essas dúvidas, primeira pergunta, foi um procedimento correto da minha parte? Segundo, a administradora do condomínio olhou pra minha cara e falou, se vira com a empresa lá, eu não sei se isso tá certo. E terceira, se eu quiser saber mais sobre isso, todo o conteúdo tá aqui e contigo. Certo? Sim. Então vamos pra primeira? Manda. A gente pode dividir essa questão que você trouxe em diversas
pontos de vista. É como se fosse um prisma. Excelente. Você joga uma luz e ele vai jogar cores para diversas situações. Perfeito. Primeiro, quando você terceiriza um trabalho, você não se livra da responsabilidade. Se o síndico está lá para administrar, se o problema não é dele, o problema é dele e o problema é de quem contratou. Pauta 2. Contratar empresas e não ler exatamente quais são as condições do contrato. Numa situação dessa de pintura, tem que estar previsto expressamente qual a responsabilidade que a empresa que está prestando o serviço tem em relação ao condomínio, a qualidade do serviço que está prestando e quais os riscos que ela assume ao prestar o serviço. Então, respingar no seu carro é um risco. Respingar na piscina é uma outra possibilidade. Ela pode sujar a cadeira da piscina, é uma coisa... Não são números tão altos, mas se ele sujar todos os vidros de todos os apartamentos, quanto vai custar para limpar ou trocar o vidro de todos os apartamentos? Nossa, nem me fala isso. Gordinho. Mondinho. Mondinho, você não tá entendendo. Aqueles caras. Desculpa aí, tá? Mas você já me conhece, tá, Thiago? Thiago é nosso editor aqui, tá, gente? Você também já tá passando a conhecer agora. Você que tá prestando serviço no condomínio Montalcino em Mogi das Cruzes. Meu, que empresa porca. Que empresa porca. Não tem outra palavra a não ser isso. Porque eles vêm com aqueles rapel, né? Cara, enfia o pé na janela, pinta a janela. Tá assim, um serviço horrível, horrível. Eu vou ter que pintar as janelas. Pintar não, tirar a tinta das janelas de casa. Pagou para pintar, mas não pagou para limpar. Entendeu? Tem erro no contrato. Entendeu? Tem que passar a mão do advogado. É uma loucura. E a gente passa lá e parece que eles estão ganhando por dia, igual o pedreiro antigamente. É isso mesmo. Mete o pé na janela, entorta a janela. Assim, tá um serviço horrível. E nisso daí, é bom que eu já tô aqui, já sei meus direitos, né? Eu posso... É isso mesmo. Num olhar de advogado, por exemplo, a gente vai tratar assim, responsabilidade, sim, ela existe. Quem presta o serviço é responsável por reparar o dano causado para terceiro. Boa. Diretamente, o que você fez de conversar com a prestadora de serviço, a prestadora de serviço te pagar em Pix, excelente, deu tudo certo e tal. E não foi nem para mim, foi direto para estética. Para estética. Isso. Foi direto. Então, resolvido o problema. Se a gente não consegue resolver nessa situação, nós vamos usar isso como um gancho para uma outra situação que eu vou te comentar, vai ser bem bacana. Bora. Resolvido o problema, conversou, tem um desgaste, é uma situação que a gente não quer viver, mas infelizmente vive, e as coisas acontecem resolvido e tal. Voltando para análise jurídica de contrato, qual a responsabilidade? Como vai pagar? Tem seguro para a prestação de serviço? Porque pode acontecer um dano pequeno, um dano muito grande. Quanto de garantia o prestador de serviço presta para assumir riscos? Uhum. Outra coisa que a gente às vezes acaba deixando de olhar é o seguinte: a empresa é conhecida, tal. Você vai lá, capital social da empresa é o limite que a empresa responde juridicamente sobre isso. Então, se você tem um capital de 10 mil reais e se o seu carro teve um prejuízo de 2 mil, é simples. Mas imagine que cause um problema de 100 mil. 10 mil vai fazer frente a 1/10 da dívida total. Então, a gente tem que ter um olhar para quanto que tem de garantias em efetivo, em seguro, quanto que tem de capital social da empresa. Uhum. Se a empresa está sendo acionada juridicamente, hoje é muito fácil, você faz consulta pela internet, Jus Brasil, o próprio site do tribunal, tem muitas coisas que acontecem. Então, é importante fazer uma pesquisa de quem é o prestador de serviço para você. Sim. Essa é uma questão importante. E voltando naquele gancho que a gente falou que ia fazer, é o seguinte: logo no início do Código de Processo Civil, que é um livro um pouquinho maior do que esse, ele tem artigo 3º, parágrafo 3º, que ele fala que juízes, promotores, advogados, todas as partes também, todas as pessoas, a qualquer momento, no processo, precisam fomentar o acordo entre si. Então, fazer acordo é uma coisa muito importante. O Código Civil, eu brinco o seguinte: ele tem muitos e muitos artigos, mas no parágrafo 3º do artigo 3º, ele já define a regra. Vamos fazer acordo? Se a resposta for não, o resto do livro é só para tratar da briga. Eita, rapaz. Você entendeu? Então, assim, fazer acordo é muito importante. Em todos os cenários. O cenário extrajudicial, que às vezes a gente acaba deixando ele para uma segunda alternativa e tal, mas necessariamente é muito importante usar a fase extrajudicial. Composição amigável, acordo. Uhum. Hoje em dia a gente tem facilidade de assinatura digital. Então, muitas plataformas de assinatura digital
o acesso não é tão difícil, é muito prático de usar isso. E ele tem validade jurídica. Eu vejo que muita gente usa o ZapSign, né? ZapSign, ZapSign é muito usado. Exato, lá no escritório nós usamos isso aí. As coisas evoluem. O processo civil dispensa testemunhas quando o contrato é feito via digital. Porque como ele tem o hash, ele já deixa uma cauda de informações, ele sabe de qual IP saiu, de qual IP chegou, quem assinou, qual hora. Ele usa georreferenciamento. Então, a sua assinatura, ela tem uma validade que a gente de fora não sabe, mas ela acontece através do hash. Uhum. Outras situações que existem também que a gente pode usar, tem um outro site que chama Verifact. O Verifact, ele dá validade jurídica para as coisas que são feitas por celulares ou computadores. Se você trocou mensagem de WhatsApp com alguém e quer usar em algum tipo de processo, alguma coisa tal, é muito fácil. Você vai lá, cadastra um contato fictício, manda mensagem para aquela pessoa, aquele seu contato fictício te responde, você coloca no processo como se fosse o José, mas na verdade aquele WhatsApp quem está usando é Antônio. Então, é uma mentira. Total. Quando você quer dizer que aquilo ali é verdade, através do Verifact, você usa o mecanismo de validação do Verifact para fazer prova em efetivo. Então, você diz você tem um acesso lá, é um portal, você conecta seu computador, ou seu celular, ele vai analisar internamente o hardware, né? O IP, o e-mail, essas coisas e tal, e vai validar de qual hora, de qual posição geolocalizada que saiu aquela mensagem e chegou para outra pessoa naquele determinado equipamento. Então, quando chega para o juiz, é uma prova pré-constituída, é uma prova válida. Se eu não me engano, esse aí até grava a tela, não é? Sim. Ele pode reproduzir tela, áudio, justo. tudo certinho, faz um vídeo, se for o caso. Exato, é a tecnologia a favor da pessoa. Diferente da inteligência artificial, que está entrando num cenário que a gente estava comentando sobre a cartilha, né? Hoje todo mundo é especialista de Google, todo mundo é especialista de cloud, todo mundo é especialista de GPT. Sabe nem fazer um prompt. Não. Esse é o problema, um problema muito sério. Eu queria lembrar aqui o nome, são pensadores, pesquisadores antigos, acho que são dois, acho que é Cunningham e Kruger. E eles fizeram um estudo muito tempo antigo, eles usam lá definições de metacognição, uma série de outras coisas e tal, mas para a gente traduzir para o nosso dia a dia é o seguinte, quem menos sabe, mais tem opinião. Sim. Então, você vai numa assembleia de condomínio, a pessoa dá um monte de palpite sem fundamento nenhum. A pessoa tem certeza que consegue consertar as coisas muito fáceis. Ah, tá fazendo barulho no elevador. Meu, para esse negócio, troca os cabos e pronto. Ah, parabéns. Exercício regular de profissão, né? Porque, coitado do engenheiro mecânico, estuda tanto para poder dimensionar qual que é o cabo que tem que usar para um determinado equipamento, porque o elevador ele não faz força para subir, ele faz força para descer. Você sabia disso? Não sabia. Ele trabalha no sistema de contrapeso. Então, para o elevador subir, ele tem um contrapeso. Sim. Se você tem 50 quilos aqui e ele aguenta 600, ele tem que fazer força para te levantar, para baixar o peso, porque o peso está lá em cima. Que legal. É o contrário do que a gente pensa. Mas o especialista em nada, né? Que dá aquela opinião vazia. Para esse trem aí, vamos mexer nos cabos. Não precisa de nada, não. Compra uma chave 10 lá, a chave 10 conserta tudo. Pega a Philips aí pra mim. Eu resolvo aí com a Philips. O pior, você não sabe. O pior mecânico que tem na vida é meu pai. Eita, rapaz. Meu pai tinha uma ferramenta que servia pra tudo, chama alicate. Era chave 10, é chave 11, é chave 20, ele catava o alicate, funcionava. Um alicate, um arame, eu faço qualquer carro funcionar. Rapaz, tinha um rolinho de arame lá, tu consertava qualquer Fusca. Tem que ter o arame. Cara, muito importante também, eu gostaria de estar abordando isso, sobre a questão de investimentos, por exemplo. Sim. Tá? A gente tem aí... Por exemplo, semana passada, desci pra praia, eu fiquei no Airbnb. E eu não sei se é só eu ou se é mal de homem. A gente chega nos lugares e fala assim, cara, quanto será que essa pessoa tá faturando no mês? Quanto que tá fazendo? E eu tenho um cliente de contabilidade e eu tô vendo que tá vendo... Vai vir, né, a partir do dia 1º de janeiro, assim, não é nem um avalanche, é um tsunami com avalanche, um vulcão estourando na reforma tributária. Sim. Tá? Questão de investimento, se eu tiver alguns aluguéis por aí, o que isso me afeta, o que pode prejudicar? A pergunta é, faz sentido ter esse tipo de investimento? Eu sei que você não é investidor, não está aqui para dar dica de investimento, mas do âmbito jurídico, Sim. como que ficaria isso?
Então, quando você vai para a praia, você vai para refrescar a cabeça. Você quer ficar tranquilo, você quer não pensar em nada, mas você diz que todas as pessoas se preocupam com o investimento. O homem, principalmente, sempre está procurando uma oportunidade de rentabilizar o patrimônio. Total. O governo também. O governo imaginou, pô, esse monte de gente que tem apartamento, vamos ganhar um dinheiro em cima desses caras aí, vamos criar um tributozinho para cobrar deles a nossa parte? Pode ser. Você sabe a palavra quinto dos infernos, de que ela tem origem? Não. Quando tinha a coroa portuguesa no Brasil, eu soube que você tem bastante relacionamento aí com o descobrimento do Brasil, uma série de outras coisas, né? Sim. De familiares e tal, mas... Família Bacelar, antigona no Brasil, tá? lá. Respeita. A origem do quinto dos infernos é a parte do imposto que ia para a coroa portuguesa. Sim. 20% é um quinto. É o quinto dos infernos. Quinto dos infernos. Rapaz. Porque todo mundo questionava. A gente está brigando aqui no meio do mato com o índio e pegando ouro no meio do barranco e tem que dar 20% para quem está sentado lá num sofá de veludo. Faz sentido. Então, daí que começou a questão da Inconfidência Mineira, a briga. Então, desde sempre, desde a nossa origem, a gente briga com a tributação. E agora, trazendo para a reforma tributária que a gente está vivendo agora, alguém viu que tem gente ganhando dinheiro com o mercado imobiliário secundário. Antes existiam só os hotéis. Eles eram constituídos para fazer locação de espaço e eram empresas. Sim. E aí surgiu a possibilidade do Airbnb. O Airbnb é um mercado secundário de locação de espaço. Você tem lá o espaço sobrando. Você sabe que era uma feira que teve nos Estados Unidos e não tinha acomodação suficiente. Alguém resolveu ocupar a sala alugando uma acomodação com colchão de ar. Que doido. Airbnb. É. Que legal. O air é do colchão. É um colchão de ar no bedroom. Que legal. A origem da situação é essa. Então, assim, todo mundo quer encontrar uma forma de ganhar dinheiro. E essa questão da reforma tributária vem para tributar desde o pequeno investidor, não é da grande pessoa, não. Sim. Então, se você tem 3 imóveis e esses imóveis locados por plataforma geram renda para você de 12 mil ao mês, que, na verdade, o limite é 240 ao ano. Mas se a gente trouxer para mês, é 12 mil. Não é uma receita assim extremamente grande. Para quem tem vários aluguéis por aí. Então, a partir de 12 mil já está tributando. Então, você vai ter que faturar, você vai ter que constituir um CNPJ para poder fazer as suas operações através do CNPJ para deixar a parte do quinto dos infernos para o governo. Rapaz, a gente está vivendo um momento meio sombrio, né? A cada 30 dias é um imposto novo, e aí vai vir essa reforma tributária e tá todo mundo lascado, essa é a realidade. Porque, por exemplo, eu tenho alguns imóveis, eu tô alugando ele, já tá passando de 12 mil, eu já me lasquei. Sim. Já começa por aí. Aí eu tenho 2, 3 imóveis ali, que eu emprestei, deixei com a minha avó, tá morando lá, e o outro deixei com a minha tia lá, com as crianças lá. Isso dá algum problema? Porque eu não tô recebendo dinheiro desses dois. Na verdade, um exemplo. Na verdade, é um combinado entre 3 imóveis e valor de até 240 mil. Então, se você tem vários imóveis acima de 3, mas se eles não geram renda acima de 240, você não está no combinado da lei. A lei tem que ter os dois gatilhos, né? É o gatilho da quantidade mínima e o valor mínimo de rendimento. Então, não aferir renda está isento da tributação. Por conta da cessão incomodado. Boa. E aí o sangue de advogado tá pulsando aqui na veia. Pergunta, você cedeu para sua tia e você cedeu para sua avó, é muito bonito. Mas a gente tem que preocupar com herança. A gente está aqui, talvez não está vivo para sempre. Na ordem lógica da vida, a sua avó provavelmente vai falecer antes, sua tia provavelmente vai falecer antes. Mas a gente está sujeito a grandes coisas. Eu não sei se você tem filho, se você tem esposa, eu não sei como é que é o seu relacionamento, ou se você é solteiro e tal, mas assim, tem uma hierarquia nas heranças e tal. E o que acontece é o seguinte, a gente tem que proteger o patrimônio. Sim. A sua avó mora lá com um contrato de comodato ou ela só mora? Não, foi só um exemplo. Não, foi só um mas, exemplo. Assim, mas vamos seguir o exemplo? Porque não tem nem contrato. Deixei ela lá. Então. Prestei o imóvel. Essa situação é importante porque, assim, acabou... Porque a gente estava conversando sobre determinado assunto e a gente achou uma oportunidade de falar sobre outras coisas. O contrato de comodato precisa existir porque eu não vou receber nada. Sim, ele é muito importante. A gente tem que preocupar com a questão de herança, porque se alguém mora num determinado imóvel de forma mansa, pacífica, de forma contínua, dá direito de ação de uso capião. Era isso que eu ia falar. Tem esse negócio de uso capião. Uso capião. Então, assim, você está fazendo bem para a pessoa, mas você está fazendo bem duplo.
Porque você está deixando morar e você está dando um apartamento parcelado para a pessoa. E quanto tempo começa a valer esse uso campeão? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então, se você tem um imóvel e deixou a pessoa morando lá emprestado, um amigo, vamos colocar um amigo? Aquele amigo que você confia cegamente? Aí você vai pedir o imóvel lá no 6º ano. Você paga aluguel para ele. O cara não precisa sair, porque o imóvel é dele agora. É isso? Aí você só esqueceu um detalhe nessa parte aí Pai da fala. do céu. Nessa parte da fala, você só esqueceu um detalhe só. Às vezes a gente coloca amigo entre aspas, né? É por isso que eu falei amigo de confiança. Aquele irmão. O jeito de falar faz a diferença. Então, assim, o direito ele está em todas as situações. O direito por si só ele não existe. Ele depende de tudo para poder acontecer, entendeu? O direito, ele chama de tecnicamente, ele chama de direito positivo as coisas que vêm por papel. Então, tem uma forma do direito acontecer e ele só acontece se ele segue as regras. Então, a gente, no Brasil, trabalha com direito escrito. Todas as leis são escritas. Não existem leis só faladas. Sim. Então, o direito positivo saiu, passou pela Câmara, foi aprovado, saiu no Diário Oficial, ele vale a partir da publicação do Diário Oficial, é o direito positivo. E todas as coisas seguem essa forma de acontecer. Então, o contrato tem a formalidade do contrato e tem as consequências. O acordo tem a formalidade e tem as consequências. Então, tudo que acontece no direito, ele depende... A gente estava falando sobre outras ciências. Por exemplo, no caso de condomínio, se tem um vazamento numa determinada laje e está pingando no apartamento de baixo, todo mundo vai chegar e vai encontrar lá o pingo da água caindo. Isso estava acontecendo no meu apartamento. Tava vazando do meu e indo pro do vizinho baixo, de baixo. Não deu quebra-pau nem nada, porque o cara é super gente boa, a gente conversou, alinhou tudo certinho. Eu fiz uma vistoria completa no meu apartamento. Não era no meu apartamento, era na laje do condomínio. Portanto, responsabilidade... Do condomínio, né? Do condomínio. Exato. Então, aí você passou naquele artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 3º, fez a composição, que é a parte bacana do negócio. Mas, assim, se evolui, você vai para aqueles outros artigos da briga e tal, você vai ter que envolver um engenheiro para dizer exatamente de onde a água vem. É fácil a gente ver, mas a gente não pode levar para o juiz e falar assim, tô vendo que essa água vem em tal lugar. A opinião do engenheiro civil é muito importante nessa situação, para apontar qual que é a origem e qual que é a causa do vazamento. A gente acha que pode fazer, mas é exercício legal de profissão. Tá. E uma... eu pesquisei, porque se for parar para pensar, pelo 5º andar ia demorar pra caramba. Sim. Por exemplo, esse vazamento, ele prejudicou o gesso do canto e caiu o gesso. Sim. Caiu parte do gesso do banheiro e do meu escritório. Aí, beleza. Notifiquei o 5º andar. Tem um mês. E até agora não resolve. E eu notifico toda semana. E meu contrato, ele vence em outubro. Aí, na hora de sair em outubro, tem aquela visita de vistoria e tudo mais, que eu nunca passei por isso. Vai ser a primeira visita de vistoria de saída que eu vou participar. Mas tem alguns amigos que já participaram. E, assim, uma vistoria simples que era para não ter valores... R$8.000. E assim, quando você faz a notificação pro 5º andar, você usa um meio de e-mail só. Você manda um e-mail para eles. Eu entro no aplicativo, que lá tem os dados, os cadastros certinho, mando para eles, aí eles me mandam um e-mail falando que tudo receberam e receberam. Pronto. Uma coisa que eu gostaria de aconselhar é o seguinte, a gente acaba deixando de fazer a notificação extrajudicial. A gente tem no correio, no Brasil, a gente tem o correio. E lá tem um mecanismo muito importante que é o AR, é o aviso de recebimento. Então, você pode enviar uma carta, ao invés de enviar um e-mail pura e simples, que ele pode se apagar. Você pode precisar do Verifact, você pode precisar produzir provas. Sem querer, não chegou. Deu problema no sistema, não está funcionando. Então, assim, use o correio, faça uma notificação extrajudicial. E assim, você está contando essa situação do 5º andar. Mas para todas as coisas da vida, a notificação extrajudicial, ela tem que ser reavivada. Ele tem uma função jurídica porque ele é uma prova de que aquele documento foi entregue. Você tem um comprovante de entrega. E tem previsão no código também de que a pessoa que está na portaria, na função de receber cartas, ele tem autorização legal e validade jurídica de receber a carta. Então, foi entregue uma determinada carta para o morador do apartamento tal. A assinatura válida do porteiro é muito importante. E o AR,
é um meio jurídico que a gente acaba deixando de lado por conta dessas novas tecnologias, mas eu acho muito importante ele reavivar. E de tecnologia, que é uma coisa que eu gosto bastante, hoje em dia tem uma empresa especializada em gerar essas comunicações eletrônicas com validade jurídica, chama AR Online. Ele tem uma assinatura mensal, você precisa pagar para ele usar tal. Então, assim, para grandes empresas, usar o AR Online é uma mão na roda, porque ele facilita. Você manda um e-mail e ele sai registrado, mas ele não sai registrado da sua máquina. Ele sai da sua máquina, pinga no servidor do AR Online e chega no destino. E você consegue rastreabilidade eletrônica de todas essas informações. É prova e é meio jurídico que está surgindo novo no mercado. Então, a gente tem que estar antenado nas coisas novas e sempre ter consciência de que aquilo ali tem uma origem, né? Existia um mundo analógico antes do digital, né? Eu, particularmente, não sei você que tá aí de casa, não sabia que o Correio fazia isso. Não sabia. E ele tem uma eficácia jurídica muito grande. Muita coisa acontece no mundo jurídico passando pelo correio. Cara, que doido. Eu não sabia disso mesmo, que você pode mandar uma notificação extrajudicial sem por intermédio de advogado, por exemplo. Sim. Não sabia. Entendeu? E também outra coisa, uma novidade para mim, por exemplo, a pessoa vai receber um processo. Eu não sabia que o porteiro poderia assinar. Sim. Não sabia, porque geralmente... Eu recebi um processo ano passado, de um processo de 2023, que era para estar extinto, mas fizeram um errinho ali, né? Não vou citar nomes. E chegou lá em casa, lá, quase não, foi um mandato mesmo. Aí eu falei, pô, que treta é essa aqui? Graças a Deus eu não estava em casa. Mas... Às vezes pode estar fora, né? Mas aí foi resolvido tudo certinho e tal. Mas eu não sabia que poderia assinar um porteiro. Sim, porque, sim. Até onde eu sei, legalmente falando, né? Trabalho com vendas, gente. Sou do marketing. Eu não sabia que, primeiro, eu poderia mandar via correio. E, segundo, que alguém poderia receber uma notificação minha. Sim. Porque todo mundo fala, né? Eu vou colocar aqui, os antigos da minha família. Os antigos da minha família falam, não, você tem que estar na casa, você que tem... Cara, que doideira isso. Esse aí chama mão própria. Mas isso a pessoa tá... Por exemplo, você deu o exemplo do condomínio. Sim. A pessoa tá ali em profissão, ela pode assinar. Mas, por exemplo, chegou lá, tem... avó, vamos usar a avó de novo. Beijo, vó. A avó tá lá, a avó pode assinar também? Pode. Mas, assim, é que, na verdade, o que acontece mais é o porteiro assinar, né? Uhum. Eu não lembro agora, acho que é artigo 248 do Código de Processo Civil. Esse aí eu tô ficando velho, pô. Não é toda hora das coisas que eu lembro. Um homem assim. cheio de conhecimento desse? De vez em quando eu esqueço. Ah, meu, se eu não tô perto de livro assim, ó. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Cheiro bom que tem livro, cara. Ah, é bom demais, cara. Você já sentiu que era que delícia? Eu amo livros. Amo livros. Tanto audiobook quanto o livro. Eu tenho uma mania de ouvir o audiobook e comprar o livro. Aí eu vou lá e ler o livro. Pra conferir? Aí é só pra ver se tá certo. Né? Se o cara narrou direitinho. Vai que o vagabundo tá mentindo pra mim, né? Isso também, né? E aí eu vou comprando um monte de livro, assim, um atrás do outro. Tem um livro que eu tô lendo, que pra mim é como se eu pegasse um livro desses aqui pra ler, de lei. Se chama Pipeline de Liderança. É bom pra todo mundo que tem o próprio negócio. Fica a indicação pra você aí de casa, Pipeline de Liderança. Aquele livro é um inferno. Eu li Dostoiévski e amei, mas as 10 primeiras páginas de Pipeline de Liderança fritou a minha cabeça. É doido isso, né? O mundo tem muita coisa escrita que é muito bacana, assim. Muito. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro. Isso que eu queria falar. Não é uma coisa assim, um livro próprio, eu participei da obra e tal, mas é uma gratificação, sabe? É uma alegria pessoal. É um reconhecimento, né? É como se fosse um diploma. É um troféu isso daqui. É uma medalha. É uma conquista pessoal, assim, sabe? É como você receber um diploma, conseguir. A sensação de conseguir. É muito bacana. Esse livro que eu trato aqui, o capítulo que eu escrevi é sobre transparências. Uhum. E o direito não é sozinho, ele está um pouquinho andando junto com contabilidade. Sim. Então é o seguinte, às vezes a gente acha que o controle do prédio pode ser feito de qualquer forma. Você vai lá, anota o valor que eu recebi, anota as despesas que eu tive, e a hora que for na assembleia eu jogo um monte de papel na mesa. Vamos aprovar ou não vamos aprovar? Aí todo mundo, o síndico é meu amigo, pô, gente boa pra caramba, vai lá e confia.
Mesma história do Prisma. Tudo acontece, tem várias vertentes. Quando a gente aprova uma convenção sem ver, a gente está colocando a nossa propriedade para alguém tomar conta. A gente tem aquela história do sonho da casa própria, essas coisas e tal. Na hora que você conquista seu sonho, que você compra um apartamento, é uma coisa sua. Se você não toma conta, se as dívidas do condomínio são maiores do que o seu apartamento, vai ter que vender o prédio inteiro para pagar a dívida. Então, você não pode deixar o prédio acumular dívida, porque da mesma forma que você tem condomínio, você tem a corresponsabilidade, né? Não existe corresponsabilidade. Você tem responsabilidade pela sua fração, mas do mesmo jeito que você tem direito de usar o corredor junto com todas as pessoas, você tem responsabilidade proporcional ao seu imóvel em relação à dívida total. Então, o seu condomínio tem que ter saúde financeira para você não ter que pôr dinheiro em cima do negócio. Se a gente for ter um olhar sobre investidor, você paga uma coisa e você quer desfrutar daquilo, você não quer ficar pondo dinheiro infinitamente em cima. Então, são olhares que a gente tem que ter muito importante. E hoje em dia, as coisas estão evoluindo e tal. O Conselho Federal de Contabilidade criou uma regra para que as demonstrações financeiras, chama de demonstração financeira, mas é contabilidade, entendeu? Uhum. A forma que a contabilidade é feita para condomínio e a forma que ele tem que apresentar, tem que seguir uma regra. Então, caixa, bancos, estoque, ativo de curto prazo, ativo de longo prazo, o permanente, ativo permanente, o passivo circulante, patrimônio líquido e tal. Tem uma sequência de informações que tem que constar no balanço do condomínio. Sim. Isso aí serve para várias coisas. Quando você é investidor, se você tem vários condomínios, você não precisa saber exatamente como cada síndico faz. Uhum. Esse aqui faz desse jeito, aquele faz do outro jeito e tal. Então, você tem que ficar botando esforço seu para entender do jeito que a pessoa faz. Sim. Quando você cria uma regra, ele tem um formato pronto. Você sabe aonde cada informação vai estar. Você vai numa sequência que é lógica, que todo mundo olha para a situação, para a informação do mesmo jeito. Se você vai para um banco e você leva um balanço de uma empresa, o gerente sabe exatamente quais contas ele tem que olhar para ver se você tem liquidez, se você tem condição suficiente de honrar os compromissos que você assume. Uhum. E eles, no Conselho de Contabilidade, eles trazem essa informação para dentro da forma como você apresenta a demonstração financeira do condomínio. Eu acho muito bacana. Então, assim, o direito ele vai se juntando e buscando informação de outras e outras coisas e tal. Eu queria colocar para você uma coisa que até parece engraçado. Hoje em dia, todo mundo tem cachorro e gato dentro de casa. E a gente pensa que o atendimento veterinário pode ser feito em qualquer lugar. Então, a pessoa chega lá e vai vacinar cachorro no salão de festas e vai tosar seu cachorro numa salinha lá do condomínio, essas coisas e tal. Você sabe que tem previsão expressa do Conselho de Veterinária que fala que o atendimento ao animal, o pet, tem que ser feito no ambiente que ele vive. Ou seja, dentro do apartamento. Não fora. A consulta não é domiciliar? Aí o direito, no caso, tá junto com a parte veterinária, com o conselho. Aonde que as coisas se juntam, não é? Então, assim, o direito positivo ele é feito justamente para isso. Então, assim, as áreas criam as regras e todo mundo tem que se adequar a elas. Sim. Então, quando que a gente imaginou que o conselho de veterinária ia impactar na vida de alguém que tem pet? Total. Não é? Vai longe a situação, Nossa, né? É muito legal. Passou pela minha cabeça. Eu acho muito bacana isso. É assim. aquilo que você falou, o direito tá em Todas as áreas, Em todo canto que você vai ter. É muito simples. Quando a gente vê assassinato, quem que dá o motivo da causa não é o médico, o legista? A medicina está junto com o direito. Verdade. E a contabilidade em auditorias e apuração de balanço aí, nesses bancos de investimento de alta rentabilidade, que a gente tem um caso recente aí. Eita, Banco Master. Banco Santos, antigamente. Então, assim, essas lavagens de dinheiro, essas coisas que tem, outras ciências entram para garantir seu patrimônio. A contabilidade tem o padrão de contabilidade, você tem que seguir. E a auditoria vai saber exatamente por onde andar, porque sabe qual que é a regra. Sim. A veterinária vem, opina sobre não pode atender o cachorro em qualquer lugar, tem que ter dentro do ambiente dele, porque o atendimento é domiciliar. Se a gente for pela literalidade, o domicílio é dentro da casa.
Que legal. Né? Disso eu não sabia. É incrível. Nessa parte de condomínio também, se você não participa, você não tem como reclamar, né? Não. Eu já vou pedir um conselho pra você aqui. Vamos lá. Eu tô há 7 anos nesse condomínio. Eu não fui em nenhuma reunião de condomínio. Então, assim, há 7 anos era um X valor o preço do condomínio, né, o mensal. E agora é o dobro, mais uns 10, 20%. Sim. E eu nem sei o porquê, até hoje. Nesse cenário, a gente tem duas visões, assim. Ah, Uma é muito bom, aham. porque você não enche o saco de ninguém. Sim. O síndico vai numa boa, faz E do a, jeito outra, que quer. e a outra é muito ruim porque eu sou burro e não fui lá E não acompanha. lutar pelo meu direito. Porra, você acorda cedo, você trabalha, você guarda dinheiro, Aham. você compra um apartamento, e aí a hora que você fala assim, eu conquistei, aí você cata tudo que você tem de valioso e dá na mão dá da na pessoa e mão fala de assim, faz aí do seu jeito. Verdade, cara. Verdade. Então assim, será que você ainda é dono do apartamento ou você tem dívida maior do que o valor do apartamento? Daqui a pouco o condomínio tá 3 mil reais lá e eu nem sei o que aconteceu. E assim, chega uma hora que você não vai... Nisso aí, a gente tem posse e propriedade. Uhum. Se você é proprietário de uma situação, você pode alugar, você pode ceder para as pessoas e tal, tal. Uhum. E outra coisa é ter posse. Para você ter posse, você tem que usufruir daquele bem fisicamente, tá dentro dele e tal. Se você deixa correr o valor do condomínio, deixa o valor subir, vai fazer sentido você morar num apartamento que paga 5 mil de condomínio por mês? Não faz. Você entendeu? Então, qual que é a contrapartida que você espera? É um condomínio que seja mais ou menos justo. Sim. E o condomínio, assim, ele não é feito para ter lucro. Ele é feito para dividir despesas. Uhum. Então, se você tem uma estimativa de valor de gastos durante o ano, você tem que dividir aquilo ali e aquele ali é o valor da cota condominial. Sim. E as pessoas que devem cota condominial não se dão conta de que o dinheiro tem que sair do bolso dela para pagar o rateio. Exato. Não tem suficiente caixa para pagar a sua conta. E é injusto que você use elevador, que você tenha um prédio todo dia com uma pessoal de manutenção, pessoal de segurança, com limpeza, pintura mal feita, uma série de outras coisas que acontecem. Muito mal feito. A gente vai conversando, a gente vai lembrando das A coisas. galera vai assim. pegar o corte lá do Tiagão. A galera vai pegar o corte. Vai mandar no grupo do condomínio lá. Ele mora lá no bloco 1, não sei o quê. Vai lá, pelo amor de Deus, bando de infeliz. O seu carro é cinza claro ou cinza mais escuro? Ele é cinza champanhe. Ai, que bom. Cinza champanhe. Depois que você me contou essa história que caiu tinta branca lá, pô, eu sou do interior, bicho, e eu tenho uma quinta série que não saiu de mim. Eu fiquei imaginando, pô, mas será que esse carro é cinza mais claro ou cinza mais escuro? Se ele fosse cinza escuro, ele ficava parecendo uma galinha carijó. Uma galinha de Angola. Ia ficar tudo pingado. Um dálmata. Se fosse. Merda. Cara, uma dúvida. Me ocorreu algo que aconteceu lá, pra gente ir pro encerramento aqui. E. Por exemplo, tem um condomínio de um amigo meu que tem um rapaz lá que ele é especial. Tá? É um tema muito em alta, né? Na parte de psicologia. Ele tem autismo, é um nível bem avançado. E ele é um rapaz que mora com a avó e ele é grande. É um rapaz muito grande, por mais que a idade seja... Acho que ele tem uns 14, 15 anos, ele é muito grande, sabe? E ele tem as dificuldades cognitivas dele, né? E aconteceu nesse condomínio desse rapaz... Assim, não é vaga fechada, é aberto lá no condomínio desse meu amigo. Ele riscou carros, sabe? Quebrou retrovisor, entendeu? Mas assim, entendemos que é uma pessoa que tem as suas... que é uma pessoa especial, tá? Nesse caso, dentro do condomínio, um neto de um morador, que tem as condições especiais, prejudicou uns 3, 4 carros ali em questão de pintura e retrovisor. De quem que é a culpa? Essa foi boa, né? Mas tem uma questão complementar aí. Boa. Que é a seguinte, a culpa você pode atribuir a alguém. Uhum. Tem determinadas pessoas que são inimputáveis, assim, né? Então, você não pode atribuir culpa para aquela pessoa por conta das limitações que ela tem. Então, assim, existe um fato
Sim. que é o prejuízo que foi causado para a pessoa. Daí vai derivar a culpa. Eu posso atribuir a culpa a uma pessoa que é especial? Eu posso dizer que ele fez? Se a gente olhar para o mundo físico, sim, ele fez. Sim. A consequência disso é responsabilidade. Então, assim, são dois termos que eles andam juntos. Uma é culpa e outra é responsabilidade. Então, assim, do fato deriva a culpa, que você pode imputar ou você fica impossibilitado de imputar. Sim. E outra questão é a responsabilidade. A família tem que arcar com a despesa, porque Então, nesse caso, quem paga a conta é a família, é a não o família. condomínio. É. Porque tava rolando uma treta lá que, não, por mais que a pessoa seja especial, eu não quero saber, a culpa é do condomínio. Então, o condomínio ele é de todo mundo. E Então. as outras pessoas que não são da família, elas moram juntas, mas elas não têm aquela responsabilidade sobre aquele fato, você entendeu? Você não pode punir uma pessoa que não fez nada. Tudo bem que às vezes, mas a família não tem condição tal. É um cenário para se pensar. É uma coisa bastante importante. Mas eu vou aproveitar essa que você me trouxe. Você sabia que o condomínio não pode aplicar multa em família que produz barulhos? Por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência ou psicológica, ou deficiência motora, ou se ela depende de alguma máquina mais específica. Algumas máquinas fazem barulho. Então, às vezes, a pessoa fica dentro de casa e ela usa uma máquina que faz barulho. É aqueles... De oxigênio, Né, que faz então, o barulho do motor que incomoda. Sim. E tem um barulho do manuseio também. Então, na hora de trocar o cilindro, vai dar uma pancada forte. Né? E você sabe que hora que vai terminar o oxigênio? Você não sabe. E a pessoa que faz a entrega do oxigênio, ele tem acesso livre 24 horas por dia, porque pode ter atrasado numa casa e ele vai para outra com um pouco de atraso e vai completar o dia dele mais atrasado. Então, pode ser que aconteça de madrugada, pode ser que aconteça fora de hora e tal. Barulho fora de hora gera multa. Só que nessas situações que tem enfermidades, doenças conhecidas e pessoas que têm essas condições especiais, por exemplo, não pode ser multado em decorrência da doença. Da condição da pessoa. Justo. Que legal. Então, assim, esse menino que você está me dizendo que ele é especial, eu não sei se ele é agressivo. Eventualmente, ele pode gritar durante o dia, ele pode gritar durante a noite, ele pode ter surto, ele pode se jogar no chão. Claro que ele vai causar incômodo. Ele vai assustar as pessoas que estão por perto. Não pode punir a pessoa. Então, assim, ele dá a causa a incomodar. Se fosse uma pessoa em umas condições gerais, assim, seria multado. Mas, em específico, no caso dele, não. Olha, e a gente pegou um tema sensível, muito em alta, com uma informação excelente. Então, você que tem um filho, uma filha, um parente, uma pessoa que mora com você, que tem essas condições especiais, e mora em condomínio, principalmente, né? Se os vizinhos estiverem aí olhando para tua cara, ou até mesmo o síndico olhar para sua cara e falar que vai te multar, é só você procurar o Mundinho, que o Mundinho vai fazer uma visita exclusiva para essa pessoa, porque não pode. E é lei. Lei. Eu não sabia disso. Olha só, é uma garantia. Assim, a gente também não pode abusar das coisas, né? Então, não é porque você tem uma lei que te protege que você vai deixar a situação sair do controle. Então, assim, sim. Se a pessoa precisa ser medicada para acalmar essas coisas, tal, então você não pode usar a deficiência em seu favor, entendeu? Você não pode deixar, mas ele é assim mesmo, a gente tem que aceitar e tem que conviver. Então, infelizmente, essas coisas acontecem. É uma coisa assim que a gente não quer. A gente quer que a gente viva num mundo cor-de-rosa, né? Um mundo feliz, que todo mundo seja bacana, que todo mundo tal. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem e tem os barulhos, assim. Então, aquele dia que a pessoa surta, né? Então, tem o ideal é que a família faça de uma forma para evitar surto. Porque tem as consequências, né? A situação de surto é um estresse extremo que a pessoa está vendo. Então, se você vive a pessoa todo dia estressando, é porque a família também não está dando carinho. Então, chama especial porque você tem que dar um tratamento especial, né? Exatamente. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui, né, pessoal? Não é para você, vagabundo, que fica com som 11 horas da noite
na maior altura, ouvindo esses funk infernal do capeta aí, enchendo o saco de todo mundo no condomínio, né? Por mais que você tenha uma pessoa dentro de casa, que essa pessoa seja especial, esse som prejudicar a pessoa, porque no respaldo legal, não, eu posso porque eu tenho uma pessoa especial em casa. Não, por você ter uma pessoa especial em casa, você tem que tratar ela de forma especial e não ficar com esse som ridículo nas alturas aí até madrugada. Esse é um primeiro ponto. E nem falar que a pessoa que Entendeu? tá especial gosta daquela música e por isso que tá acontecendo isso, né? E eu falo isso com propriedade. Sim. Tá? O barulho incomoda, né? Total. Barulho repetitivo, barulho incomoda. O meu filho, o Yuri, ele é autista, né? Só que não é um suporte muito alto, né? Falando nisso, beijo, filho, te amo, tá? Um beijão. Beijo, Yuri. Cabeça fedinha da minha vida. o Yuri, só que assim, ele não tem esses quadros de surto, ele tem as irritabilidades dele, barulho repetitivo, prejudica, Incomoda, né? De vez em quando dá uma avançadinha aqui e ali, entendeu? Mas assim, é diferente de uma pessoa que já tem um quadro muito elevado que necessita de uma atenção única e exclusiva, Sim. né? Então, você que tem uma pessoa especial em casa, né? Já fugiu totalmente do assunto, mas cuide dela e você tá respaldada se você mora num condomínio, agora voltando pro assunto, legalmente falando. Então, informação excelente. E essas nas questões psicológicas, assim, né? Mas, assim, tem situação que ele tem a movimentação física de coisa que faz barulho, que a gente usou o oxigênio, por exemplo. A movimentação limitação física. Isso bateu num ponto muito importante. Agora eu vou pro final, Thiago. Não me bate não, que a gente fala pra caramba mesmo. O livro tem 44 assuntos. Imagina a gente em 1 hora de assunto consegue... Eu fico aqui 5 horas. Meu condomínio. Lá o prédio funciona da seguinte maneira. Térreo, 1º, 2º, 3º, 4º andar. Não tem elevador. Então... é um problema sério. É um problema, porque eu vou fazer as compras lá, subir 4 andares. É horrível. E para quem tem limitação é pior ainda. Assim, eu não lembro exatamente qual quantidade de pavimentos precisa ter para, a partir disso, ser obrigatório elevadores. Uhum. Então, alguns têm possibilidade, você está me falando de 4. Tem o térreo, 1º, 2º, 3º, 4º. Isso. Então, assim, na verdade, são 3 acima do solo. Isso. E eu acho que esse que é o limite. Acho que são 3 acima do solo. Uhum. Então, assim, tem esse desconforto de não ter elevador, essas coisas e tal, mas, infelizmente, o que pode fazer, talvez, é colocar para a pessoa que tem deficiência, aquelas cadeiras elétricas, assim, de lance a lance. E aí, no caso, seria uma assembleia que juntaria todo mundo para fazer a vaquinha para pagar para essa pessoa. Isso. Ou então, em algumas situações, o que a gente vê bastante é assim, aquela pessoa que tem interesse em específico, ela banca todo o valor do investimento da escada, mas ela pede autorização na assembleia para poder usar o espaço comum. Então, assim, você, a pessoa que mora no 4º andar, diz... está difícil de chegar no 3º andar por conta disso aqui, tal. Eu gostaria de instalar um acesso elétrico para poder fazer isso. Tem não sei se você já viu, parece uma escada. Ela vai na diagonal, assim. Isso, ela vai correndo no corrimão, essas coisas e tal. Uhum. Então, assim, se tiver espaço, e muito provavelmente tem, porque ele é uma cadeira escamoteável, ela dobra assim. Então, na hora do uso, não vai ter espaço para todo mundo ficar subindo e descendo. Uhum. Mas uma facilidade, né? Para quem vai subir. E a gente também tem que ter uma coisa muito séria, assim, quando vive em condomínio, que é bom senso. Uhum. Então, assim, mas eu quero descer, na hora que eu quero descer, aquela mulher tá subindo de cadeira de roda lá e tal. Ô, bicho. Pelo amor de Deus, cara. O que mais tem é esse tipo de pessoa que acha que é dona única. É domínio. Ela não tá no com. É o domínio, só ponto final. Só a parte da pizza dela que tá lá. O resto da pizza não existe. Rogério não, Mondinho. Quando você me chama de Rogério, sabe que eu lembro da minha mãe me dando bronca, né? Rogério. É que nem eu, como eu te falei, né? O primeiro nome é Júnior. Tá lá. É o segundo que você conhece na história. Segundo, exatamente. Então, quando fala Júnior, aí vira Juninho, vira Mondinho, Inho. Meu amigo, é um prazer ter falado com você. Muito obrigado. Tá? Nós vamos ter um próximo episódio, porque vai haver algumas mudanças aí. Mudanças vêm por aí, estão chegando. O mundo é dinâmico. Tem grandes novidades para acontecer e a gente vai tratar de outros assuntos nesse próximo podcast.
Eu agradeço aqui a oportunidade de estar batendo esse papo com você e tal. Eu gostaria de agradecer as pessoas que escrevem livros. A gente tem aqui o professor Titon, da USP de Ribeirão Preto, que é um mestre de direito condominial. Ele publica todo esse conjunto aqui de livros. Ele faz direito condominial. Edifícios edilícios. E manutenção e tal. É uma coleção sobre direito condominial. Legal. Ele me deu a oportunidade de escrever um capítulo sobre transparência, que é a forma como os condomínios devem passar as informações, principalmente contábeis, para os moradores e tal. E gente que faz parte da Anacom, que senta para escrever livros com 44 capítulos sobre assuntos diversos de condomínio. Então, assim, para esse tema condomínio, tem muita gente que está com os olhos voltados e direcionados para que todas as pessoas possam viver bem, né? Quando a gente estuda, quando a gente procura as alternativas e quando a gente traz ela para a realidade para discutir, seja ela na forma de assembleia, seja ela na forma de livro, alguém deu parte da sua vida para que os outros possam viver bem, né? Conhecimento liberta, né? Liberta. Se você sabe os seus direitos, acabou. Você não precisa nem ficar nervoso, nem ficar estressado, porque você sabe os seus direitos. Se eu errar quando a gente erra em português, mas eu acho que uma coisa muito engraçada de contar a pessoa fala assim, eu se garanto. Eu se garanto. Chamou para si a responsabilidade, esse é o vocabulário que eu mais gosto. Na hora que você chegou, eu tava no telefone ali, o cliente me ligou. Ô, Bacelar, tudo bem? Bom demais, bom dia. Não é não? Pô, eu sou do interior, isso aí é a coisa mais legal que tem. Isso aí já tá na minha vida, velho. Pô, Bacelar, então, cara, só agradeço. Foi muito bom, cara. Muito bacana conversar com você. Se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais... Nosso escritório tem o site freitasmarins.com.br e quando ficar meu amigo, tem meu WhatsApp. É o cliente. O cliente. Nós estamos à disposição para qualquer coisa, para bater um papo e outras oportunidades. E assim, dar um pouco de mim, né? Para dar uma opinião sobre o que a gente estuda, o que a gente se dedica e tal. E se puder trazer o bem e conforto para as pessoas, eu acho que é o significado da vida da gente mesmo, né? É o que a gente busca, né? É isso aí. É isso aí. Sempre fazer o bem ao próximo e cuidar dos nossos. Muito obrigado pela conversa. Prazer é todo meu. Pessoal, @junior.bacelarofc. Siga lá. A Vision também, tá? Vai estar aqui embaixo o Instagram da Vision, Instagram do Freitas Marins, o site, tá? Todas as informações certinho para você tirar suas dúvidas diretamente com ele. Tá? Esse foi mais um episódio do Visioncast. Espero que você tenha gostado. Tamo junto, é só o começo e até o próximo episódio.